Então, as nossas perguntas, tá? Maria nasceu de forma habitual na Terra? Quando nós fomos procurar isso, o que nos veio de informação, e como é que vem essa informação, só para vocês terem um pouco de noção do que a gente faz. Muitas vezes, e às vezes de forma diferente, para mim especificamente, vem muitas vezes por imagem e também por clareaudição. A gente acaba ouvindo algumas coisas, né? Visualizando e ouvindo, às vezes só visualizando. Então, assim, difere muito, né? Essa nasceu de forma habitual na Terra. Tanto eu quanto a Anne, a gente vê semelhante, acho que em quase tudo, né? Uhum. E foi, em suma, nós vimos uma questão de hibridização, onde a mãe, eu falo um pouquinho do que eu vi, a Anne fala um pouquinho do que ela viu. Eu vi muito uma cena onde ela está em um lugar como se fosse uma maca, como se ela estivesse recebendo algum tipo de inseminação artificial ou coisa do gênero, né? E que poderia ser dito aquilo ali como uma experimentação mesmo, né? Alteração genética, DNA, enfim, né? Injetando alguma coisa. E me parecia muito uma holografia, porque na realidade a sensação é de que ela não tinha saído de casa. É como se ela estivesse na própria casa ou não, né? De repente, eu acho que é justamente para que ela também não se assustasse caso acordasse, enfim. Né? A coisa parece que foi muito bem planejada e deu essa não só a sensação, como nos ajudou a chegar à conclusão de que sim, a Maria Orsic nasceu de uma experimentação onde ela poderia ser uma híbrida, mas nasceu aqui na Terra, né? Nasceu aqui na Terra de forma normal, habitual, né? Num parto. Teve uma cena também em que foi engraçado. Naquela época não tinha médico com máscara, mas aí isso remeteu a alguma coisa lá em cima, como se fosse uma amostra do que eles queriam que a gente enxergasse, que era realmente um experimento científico, né, um experimento genético. E aí colocaram essa figura do médico. Quando a gente está fazendo leitura acástica, é muito isso, a gente tem que interpretar, às vezes, a forma como vem a informação, né, e passar um pouquinho para a Anne falar sobre também dela para complementar. Isso. O que eu vi foi exatamente isso, sim, foi feita na minha informação, foi um transplante de embrião, né? Então eu vi ela sendo levada, a mãe dela sendo levada na nave, só que eu vi assim, me mostravam muito os olhos da mãe dela, como se ela estivesse vendo não os seres que estavam lidando com ela, mas como se ela estivesse vendo, me parece que assim, que era um sonho angélico. Essa era a ideia que me passava. Então essa imagem que passaram para a Jenny de holografia, era essa assim, ela jamais relacionaria aquelas experiências com nada do que um sonho angelical, um sonho, alguma coisa nesse sentido, assim, que existia muito enlevo no olhar, mas ela estava visivelmente vendo outras coisas e não o que estava acontecendo. E foi um processo de acompanhamento, né? Então, foram várias vezes. Então, foi feito um implante do embrião. Então, me parece assim, coletaram óvulos dela, esse óvulo foi fertilizado, implantaram o embrião e foi feito o acompanhamento durante toda a gestação. Mas o nascimento é na Terra, né? Nasce um bebê, eu vejo o bebê, né? Um bebê branquinho, lindo, rosadinho, coisa mais linda, um bebezinho nascendo na Terra também. E durante o parto, eles estavam acompanhando também. Então, assim, e aí vem a informação de que ela era híbrida justamente porque era essa hibridização que permitiria o contato com esses seres. Então, quem teve envolvido já na criação da Maria foi justamente os seres que iam entrar em contato com ela depois, tá? E é engraçado, assim, que nesse momento a gente não conseguia ver exatamente a equipe que estava envolvida nisso. Né? A gente vê tudo acontecendo, mas dá para ver braços, assim, mas eles não nos mostram com clareza. Pelo menos eu não consegui ver o aspecto de quem eram os seres que estavam envolvidos nesse processo. Tá? Não, eu consegui enxergar um ser que parecia não era um Maitra,
porque o Maitra a gente consegue ver tem uma aparência um pouco mais assustadora, mas ele era um ser assim clarinho, é como se fosse um derivado do Grey. Não, a gente viu. Isso. Eu tô dizendo que se a gente não grava, eu não notei isso aqui. É, Tinha até um aspecto meio robótico, que para mim me parecia mais até como se fosse um robozinho lisinho, cinzinha claro, assim, brilhante perolizado, né? Uma coisa assim. Tem que ver o vídeo depois de e, novo. a gente viu vários, e não era Uhum. só um. A Anne viu esse robotizado, o robotizado eu vi esse que era bem alto, né? E ele tinha um semblante que não era um semblante assustador. Tinha uma boquinha pequenininha, com os olhos grandes. Ele parecia assim meio off-white. Estão falando, gente, eu tô cansada, eu tô em mudança. Até peço desculpas para vocês, mas assim, eu tô jogando em 12 posições. Eu fiz roteiro hoje, eu tô no meio de uma mudança. Então, assim, chegou essa hora, minha pilha tá acabando. E já vai para segunda? A gente Acho que sim. não. Quando começou o contato com os seres? Começa você essa daí. Tá. Essa aqui, para mim, me mostra ela muito pequenininha, tipo 2 anos de idade, né? Ainda bem pequenininha mesmo, sentada brincando e conversando direto com os seres, como se fosse aquela coisa de criança vendo o amigo invisível também, né? Essa lógica. Então, por um período estiveram muito próximos dela, até eu via assim até o redor de 6, 7 anos. Depois eles pararam de aparecer. E eles retomam o contato, para mim apareceu algo entre 15 e 16 anos. Foi a idade que eu consegui perceber quando retomam o contato com elas. Com É, ela, né? A Dini eu teve uma idade um consegui, pouquinho diferente. eu consegui vê-la com. Ali eu não consigo precisar, mas eu acho que tinha um pouquinho mais de 2 anos, ela já tinha uns 4, 5. E o que eu vi foi eles passando literalmente instruções, assim, como se fosse uma conversa muito leve, aquele amigo imaginário, né? E ela tá ali até numa intimidade né, de conversa com o ser, e parecia uma espécie de levitação que ela estava fazendo com algum brinquedo, um negócio assim meio estranho. Né? E aí vem essa imagem, e depois a gente pergunta sobre essa questão do contato dela. E também vem essa fase onde fica um hiato, e eu consigo já ver, e acho que isso complementa o que a Anne viu da retomada, que é entre 15 e 16, e ela com 18 para 19, mais ou menos, porque parece que já está naquela idade do high school, já saindo né, para o college, university, enfim, né, naquela fase, onde ela já começa a receber esboços dos próprios desenhos, né, com relação a toda essa canalização que ela faz com mapas, né, e plantas, enfim, de naves. E me ficou muito nítido essa parte dela desenhando. Aí aparece ela como se fosse numa escrivaninha, né, uma coisa assim, bem daquela época mesmo, e ela fazendo esboços né, de figuras, e recebendo também algumas canalizações com relação à escrita, com uma cara meio que de estranheza, sem saber direito o que ela estava quase que psicografando, né? Mas assim, sem entender muito, óbvio que ela não entendia, que ela está recebendo em, sei lá, né, em sumério, e tava engraçado assim a cena, porque parece que ela olhava com estranheza aquilo. Foi basicamente isso. Uhum. Isso. No 3, de onde esses seres eram, aqui foi bem interessante, porque para mim eu vi a palavra escrita. Íades, eu vou botar aqui no chat. Eu vi a palavra, tá? Foi assim que eu vi. Tanto que eu fui dizer assim, Aiades, Íades, não sei nem como pronuncia. Aí eu fui procurar. Na hora a gente abre o Google. Na hora não, né? Depois. Já fui procurar que diabo era isso. Em resumo, Íades é a constelação que faz parte, a constelação de Touro. Tá? Então, é o grupamento de estrelas, é o grupamento de Íades e o grupamento de Pleiades constituem a constelação de Touro. Aldebaran, ela é chamada de Alfa de Touro. É como se fosse a estrela mais brilhante da constelação de Touro, do qual Íades é o grupo de estrelas. Só que durante muito tempo se pensava que Aldebaran fazia parte da
das Íades, só que ela está muito mais próxima da Terra, ela está 85 anos-luz antes das Íades. Então, olhando do nosso ponto de perspectiva, parece que ela faz parte daquele agrupamento, mas não, a Aldebaran está muito próxima. Mas quando a gente olha daqui, então tem Aldebaran e Íades atrás. Então, o que foi passado para mim, que eles usaram Aldebaran como uma referência, já que Aldebaran é uma das estrelas mais brilhantes do céu, ela sempre foi uma estrela da qual muito se falou, ela tem vários significados, especialmente nas mitologias do hemisfério norte, e na astrologia também. A astrologia, de modo geral, ela é considerada uma estrela importante, tem vários significados, ela é portal de fertilidade, portal da primavera, ela tem vários significados desse tipo. Então, ela foi usada como uma referência porque Aldebaran era uma estrela conhecida, mas que, na verdade, esses seres não eram de Aldebaran, eles vinham dessa constelação lá de trás, de Íades. Tá? Então, para mim, a coisa já veio um pouco mais intimista, porque, assim, eu já falei sobre isso aqui, acho que até uma live que a gente fez com o Demi já tem há bastante tempo. Aldebaran é um nome que apareceu na minha vida, eu era bem pequena, foi antes até da internet surgir, porque a internet surge aí em 94, né, para a gente aqui, e eu lembro de eu pegando a enciclopédia Abril que tinha em casa para pesquisar sobre Aldebaran. E depois Aldebaran, eu vou ver Aldebaran no filme do Star Wars, né? Eles, em algum momento, eles citam esse nome, e eu fico procurando. Era bem pequena mesmo, eu não lembro assim a idade que eu tinha. E quando eu vejo a Maria Orsic em si, e o rosto dela, o semblante dela, e Aldebaran, aquilo me toca de uma forma familiar muito grande, né? A Anne sabe disso, a Tatá também sabia. Eu falava, gente, eu conheço essa mulher. E aquilo sempre ficou muito assim. E eu nunca quis investigar muito isso no início, até com um certo receio. Vou colocar assim, né? Nessa caminhada, nessa jornada da gente, isso tem uns 3, quase 4 anos atrás. E Aldebaran fica muito nítido para mim, mas com relação a uma estrela, né? Não um local específico em si, porque ali, como a Anne falou, tem diversos planetinhas, né, na constelação de Touro. Então, a localização em si e a questão da Aldebaran me passa muito essa familiaridade, e eu não vou muito na especificidade nessa hora, e sim na questão do tá certo ou tá errado. E bate muito assim, tá certo, é dali, porque é dali a familiaridade, é dali a questão do reconhecimento em si. Então, está tudo certo. E me atenho muito mais a esse fato de ser dessa forma, né? E também a questão da semelhança com humanoides. E aí também fica muito nítido, como se fossem lirianos, são muito semelhantes a isso, né? Com as orelhinhas pontudas, assim, como se fosse élficos, né? E seres élficos, e de pele clara, muito clara e purpurinada, bem brilhante, né? Isso. Bem E aí Anunnaki de ser. nós duas vimos da mesma forma, inclusive, e a analogia É, que a gente faz é daquele filme dos vampiros, como é que é? Da série, aquela do Crepúsculo. É do muito parecido com aquilo. Crepúsculo. Era É, aquilo, quando o vampiro tá no sol, que ele fica todo brilhantinho, perolizadinho, era aquilo dá que a para ver gente meu. via. Hum, Não, ela não vai ver, pois é. Eu adoro purpurina, gente. Se puder, eu passo purpurina. Eu falei esse negócio tá? de. E é muito interessante que a gente via esses seres como pleiadianos, essa coisa pleiadiano-élfica mesmo assim. E aí depois que a gente vai ler, hoje a gente vendo, fazendo a pesquisa do que existe publicado, ela relata esses seres como sendo pleiadianos, né? Apesar de chamar de Aldebaran, ela relata eles como sendo seres que a gente chama de nórdicos, né? Uhum. E ainda mais diz que eles são os sumérios. Então, os seres que entraram em contato com ela foram aqueles que a gente chama de Anunnaki. E que deram Essa origem relação. ao povo sumério. Isso também está no livro do William, aí você vai fazer assim, ó, puff, tá? O que a gente quer deixar muito claro aqui, e que nós esquecemos, e desculpa o cansaço. Gente, eu tô um pouquinho lesa, mas é cansaço, bem cansaço mesmo. Nós não vimos nada da Helena Danã. Nada. Absolutamente
nada antes da gente fazer a visualização. Uhum. Era muito legal se a gente pudesse trazer para vocês aqui, mas acho que a gente pode depois disponibilizar aqui, fazer um short para vocês prestarem atenção na nossa cara quando a gente começa porque logo depois que a gente faz, a gente começa a assistir o vídeo da Danã. E aí é muito Sim. engraçado. É muito engraçado. Mas vai lá, pega que eu já me perdi aqui. Qual a pergunta que a gente está É. agora? Então, assim, só isso aí a gente já tinha comentado, né? Então, assim, a gente não está concordando que esses seres que ela viu, eles realmente eram sumérios, tá? Mas a relação de que eles fossem os sumérios ou aqueles deuses que criaram os sumérios era justamente porque por isso que eles escreviam em sumério para ela, tinha aquela leitura, né, em aquela escrita derivada dos sumérios e essa é a conexão, essa é a explicação. A gente não chegamos nesse ponto, mas isso é o que faz, isso é o que é relatado, tá? Mas os seres que a gente viu, que nos mostraram, foram realmente seres tipo pleiadiano. Na quinta, a gente Rodrigo, pergunta qual era a agenda deles. tá, deixa eu só responder. Rodrigo, você está falando sobre a questão dos sumérios? Deve ser. Não, isso é uma opinião do próprio autor do livro, tá? E são achismos, né? Isso aí não existem provas cabais de nada, né? Tá, a língua é a mesma, mas não são os mesmos seres. Ok. Não, a gente É o que a concorda? gente fala. A Tá. gente concorda contigo. Até porque, vamos lá, para a gente, nós fizemos até uma live sobre isso. Quem nos segue aqui há bastante tempo no canal, quando a gente falou de Anunnaki, e tem uma live, se puder, depois assiste, né? É exatamente isso, Rodrigo. São caixas diferentes. A gente falando de Anunnaki causa uma polêmica danada, porque, inclusive, a gente acha que não é uma raça só específica, tá? Então, é bem Isso. por aí. Mas no livro ele traz como se fosse o que eu narrei aqui, foi justamente o que ele diz, que é com relação a serem os sumérios. Né? Na realidade, é aquele negócio, né? São opiniões diferentes de cada um e a forma como eles veem, né? Enfim, bora para 5. Isso. Bom, a 5 era qual a agenda desses seres? Justamente assim, a gente fica pensando o contexto em que elas receberam essa informação, o país, a época, né, o contexto mundial, no meio da treta, ou iniciando a treta, ou propiciando uma treta mundial, né? Aí eles vão dar um recurso que foge do recurso dado para as outras nações, ou seja, era um avanço e tanto. Então, assim, qual era a agenda desses seres? Eles estavam querendo fazer isso, ainda mais a gente considerando que a Nartvap está hoje lá, né? A frota negra dos bigodistas que vazaram estão lá causando, e a humanidade é conhecida justamente pela Nartvaf, pelo comportamento deles fazendo comércio de tudo, inclusive de gente, tá? Então, assim, pensando nesse sentido. E aí o que veio para nós é que foram eles que prepararam a Maria para receber essas informações, então foi um planejamento a longo prazo, né? Desde a escolha da mãe até a escolha da preparação do híbrido para que tudo acontecesse, tá? Então, tipo assim, eles não estavam se ligando aonde ela ia ficar, até porque ela nasceu em outro lugar, a família se muda depois. Mas, tipo, o contexto não nos interessa, a gente estava tentando achar um canal, né? Tava produzindo um canal para enviar essas mensagens, e aí a mensagem fica assim, eles queriam se redimir de alguma coisa, tá? Então, Exatamente. Fica assim, e aí fica essa coisa assim, o que eles uma estavam treta querendo bem esquisita. redimir? É tipo assim, eles têm algum rabo preso, eles fizeram alguma meleca muito grande aqui, tá? Causou alguma treta muito grande aqui, eles queriam dar uma chance, tipo, vamos entregar uma tecnologia, a gente ficou assim, tá, mas por que eles não... Isso não é contra a primeira diretiva, né, a diretriz da tecnologia, uma interferência? Então essa coisa ficou assim, a gente não entendeu. Aí a gente fica naquela, tá, mas o que é? E aí tem alguma coisa assim, pode ter alguma coisa a ver com a Atlântida, tá? Mas a princípio é uma agenda de reparação. Então a gente entende como uma agenda positiva, que eles estão tentando realmente resgatar algo, recuperar, se redimir de algo, tá? Sim, sim. Vem muito nítido essa questão deles terem a urgência de passar informação e muito essa questão da retratação. De alguma forma, eles precisam fazer com que essa informação chegue aqui para impedir a formação de alguma coisa, de algo maior que poderia estar acontecendo com relação à construção e à liberação de certas tecnologias aqui embaixo, que ia dar ruim. No português claro, ia dar ruim. Então, eles correm
para acharem canais, para que recebam essas informações. Como a gente fala, o universo é matemático, então já tem aquilo fora do espaço-tempo do não tem passado, presente e futuro, tipo, a informação precisa chegar para as coisas ficarem equiparadas aqui embaixo, para a coisa não sair tanto do prumo, porque saiu, né? Mas para não sair tanto do prumo, então a gente precisa correr com isso, alguém precisa chegar junto, né, com essas informações para que dê uma certa equilibrada. E aí remete muito à Atlântida, porque a Atlântida a gente vê isso, e a gente vê muito o exagero da utilização do poder do vril, né, onde culmina com a destruição de uma sociedade inteira.